Esqueça tudo o que te ensinaram sobre oração e religiosidade barata. O mundo espiritual não é movido por palavras bonitas, ele é movido por poder. Oral Roberts não arrastava multidões por causa da sua oratória. Ele as arrastava porque carregava no braço direito uma voltagem de unção tão violenta e real que ele sentia a eletricidade física percorrendo seus nervos. Mas antes de esvaziar hospitais e ressuscitar mortos, ele era apenas um jovem de 17 anos, jogado em um leito de morte, gago, tossindo sangue e pesando apenas 54 quilos, condenado pela tuberculose. O inferno tentou calar a voz dele antes mesmo dela nascer, mas Deus deu a ele um código que a religião tentou esconder de você. Se você está cansado de uma fé teórica que não move uma agulha e quer aprender como ativar a carga espiritual que faz o impossível se dobrar agora, você precisa entender o que aconteceu no secreto de Oral Roberts. Prepare o seu espírito, pois o cristão informado está no ar. A história do cristianismo moderno não pode ser contada sem o som de ossos estalando e pulmões secando sob o impacto de uma mão que carregava o que a ciência ainda tenta rotular como impossível. Mas para entender a voltagem que Oral Roberts liberou sobre o século XX, você precisa primeiro caminhar pelos corredores úmidos e silenciosos da morte, onde o silêncio só era quebrado por tosses manchadas de sangue e o sussurro de uma gagueira que humilhava a alma. Granville Oral Roberts não foi escolhido por ser um prodígio religioso. Ele foi selecionado pela eternidade porque se tornou um condutor perfeito no momento em que a sua própria carne foi reduzida a quase nada. Nascido na pobreza extrema de Oklahoma, ele carregava o peso de uma gagueira tão severa que o tornava um prisioneiro dentro da própria mente. Imagine o nível de frustração de um jovem que sente o fogo de Deus queimar no peito, mas é incapaz de pronunciar o próprio nome sem ser alvo de escárnio. A gagueira era a primeira barreira, a primeira camada de resistência de um inferno que já sabia o que aquele rapaz se tornaria se conseguisse abrir a boca. Mas o ataque final veio na forma de uma sentença de morte física, a tuberculose. Aos 17 anos, enquanto outros jovens planejavam o futuro, Oral Roberts pesava 54 quilos, via o próprio corpo apodrecer por dentro e encarava um leito de morte que durou 163 dias de agonia. O sistema religioso daquela época teria dito que a doença era a vontade de Deus para ensinar a paciência, mas a voz que ecoou naquele quarto de isolamento não aceitava passividade. Foi ali, entre o suor frio e o sangue no travesseiro, que o código da cura divina começou a ser decifrado. Quando seu irmão Elmer o carregou em um colchão para uma tenda de lona em 1935, Oral Roberts não estava indo para um evento social. Ele estava sendo levado para um confronto direto com a física do impossível. Naquele caminho, a voz de Deus rasgou o ar com uma instrução que se tornaria a base de um império espiritual. Filho, eu vou te curar e você levará meu poder de cura para a sua geração. Preste atenção na ordem dos fatores. Primeiro, a cura pessoal como prova de conceito. Depois, a distribuição do poder como um mandato global. No exato momento em que o evangelista George Munsey impôs as mãos sobre aquele corpo esquelético, a gagueira foi pulverizada e os pulmões, antes colapsados, inflaram com um ar que não vinha da atmosfera terrestre. O que aconteceu naquele instante não foi apenas um milagre isolado, foi a ativação de um general que aprendeu, na pele, que a unção não é um conceito filosófico, mas uma carga elétrica e transformadora que o céu deposita em vasos que não têm mais nada a perder. A partir dessa ressurreição pessoal, Oral Roberts entrou em um período de 12 anos de pastoreio em igrejas pequenas, mas havia uma insatisfação santa que o corroía por dentro. Ele via a religião tradicional como um museu de milagres antigos, enquanto o povo ao seu redor continuava a apodrecer em doenças e miséria. Ele entendeu que não bastava ter sido curado, ele precisava descobrir a chave mecânica que liberava essa mesma carga sobre os outros. Em 1947, essa busca atingiu o ponto de ruptura. Roberts se trancou em jejum e oração desesperada.
Ele não queria mais sermões vazios, ele queria a manifestação que via no livro de Atos. A resposta de Deus veio com uma exigência de disciplina brutal. Ele deveria ler os 4 evangelhos e o livro de Atos 3 vezes, de joelhos, em apenas 30 dias. Tente visualizar a cena. Um homem de joelhos por horas a fio, mergulhando na biografia de Jesus até que a imagem do Cristo religioso fosse substituída pelo Cristo restaurador. Ele precisava reprogramar a sua mente para enxergar Jesus como ele realmente era, um mestre de milagres agressivos e incontestáveis. Foi durante essa imersão de joelhos que a unção nas mãos foi destravada. Oral Roberts começou a relatar uma sensação física inegável, um calor pulsante e uma corrente elétrica que se concentrava especificamente na sua mão direita. Ele não estava tendo uma alucinação mística, ele estava experimentando a física da glória de Deus se manifestando no seu sistema nervoso. Ele fez um pacto inabalável. Nunca subiria a um palco ou tocaria em um enfermo sem que essa carga estivesse ativa. Ele compreendeu que a fé não opera no vácuo, ela precisa de um gatilho, um ponto de contato. Se você quer ligar uma lâmpada, você precisa tocar o interruptor. Oral entendeu que para ligar a cura em um corpo destruído, ele precisava agir como esse interruptor humano. A partir daí, ele abandonou a segurança das paredes das igrejas e partiu para as catedrais de lona, tendas gigantescas que acomodavam até 18.000 pessoas. Onde quer que ele armasse sua tenda, o mundo invisível entrava em pânico. Ele não pedia a Deus para curar, ele ordenava que a unção fluísse. Ele viu milagres que a ciência moderna até hoje não consegue explicar. Pernas mais curtas que cresciam diante dos olhos da multidão, mãos paralisadas há décadas que se abriam instantaneamente e o medo da morte sendo substituído por uma expectativa violenta de vida. Ele quebrou o protocolo da religião covarde e estabeleceu um novo padrão. Se Deus é Deus, ele precisa ser provado agora. Essa primeira fase do ministério de Oral Roberts serviu para estabelecer a autoridade de quem não aceita o não como resposta. Ele desafiou a ideia de que Deus enviava doenças para purificar os fiéis. Com o lema "Deus é um bom Deus", ele iniciou uma guerra contra a teologia da derrota. Ele percebeu que a unção não era apenas para ele, mas era uma bateria disponível para qualquer um que soubesse como se conectar a ela. Enquanto os críticos o chamavam de charlatão nas páginas dos jornais, ele respondia com filas de cadeiras de rodas vazias. Ele não estava ali para debater, ele estava ali para demonstrar o que acontece quando um homem comum decide se tornar um condutor de alta voltagem divina. O segredo da unção de Oral Roberts não estava na sua voz potente ou no seu carisma nato, mas na sua capacidade de transferir a carga que ele acumulava nas horas de joelhos para o corpo de quem não tinha mais chance. Ele estabeleceu que a fé é uma moeda de troca no céu, e o ponto de contato é o momento da transação. Essa era apenas a fundação de um império de milagres que logo saltaria das tendas de lona para as telas de televisão de todo o planeta, mudando para sempre a forma como a humanidade interage com o sobrenatural. Se a primeira fase de Oral Roberts foi marcada pelo forjamento do vaso no fogo da doença, a segunda parte de sua trajetória foi o momento em que ele decidiu que a unção não poderia ficar restrita ao cheiro de serragem e ao calor sufocante das tendas de lona. Ele entendeu que se o Espírito Santo é onipresente, a sua unção não deveria ser limitada por paredes ou distâncias geográficas. Em 1954, ele tomou uma decisão que escandalizou os puristas da época e mudou a história da comunicação cristã para sempre. Ele decidiu que a televisão seria o seu novo altar. Enquanto a religião tradicional olhava para as câmeras e microfones como ferramentas profanas, Oral Roberts via neles condutores de glória. Ele lançou o The Oral Roberts Healing Hour, o primeiro programa nacional de cura divina nos Estados Unidos, fundamentado em uma lógica que desafiava a mente racional. Se Deus usou lenços e aventais em Atos para curar à distância, ele certamente poderia usar os cabos de cobre e as ondas hertzianas para levar a mesma carga elétrica de milagres para dentro das salas de estar. O segredo que Oral Roberts desbloqueou nesta fase foi o que ele chamou de ponto de contato. Ele ensinava que a fé humana, por si só, muitas vezes é vaga e flutuante.
Ela precisa de um momento específico, um ato físico e um tempo exato para ser liberada. Para quem assistia pela TV, o ponto de contato era colocar a mão sobre o aparelho receptor enquanto ele orava. Milhares de pessoas, separadas por oceanos e desertos, experimentaram curas instantâneas de câncer, paralisia e cegueira ao tocarem naquelas caixas de madeira e vidro. Roberts não estava promovendo uma superstição. Ele estava ensinando a mecânica da expectativa. Ele percebeu que a unção estagna onde há passividade, mas ela explode onde há uma espera agressiva pelo milagre. Ele repetia exaustivamente: algo bom vai acontecer com você hoje. Essa não era uma frase de autoajuda barata. Era uma instrução militar para a mente do crente. Ele estava treinando o seu público para sair do estado de esperança morta e entrar no estado de expectativa viva. A unção, para Oral Roberts, funcionava como uma corrente elétrica que buscava um fio terra. Se você não oferecesse um ponto de conexão, a energia apenas passaria direto, sem produzir luz. Nesta escala global, ele introduziu o conceito revolucionário da fé-semente, Seed Faith. Ele combateu a mentalidade de mendicância espiritual que dominava a igreja. Oral ensinava que Deus não é um cobrador de impostos, mas um parceiro de negócios espirituais. Ele baseou o seu ministério na lei da semeadura. Se você precisa de um milagre, você planta uma semente de fé. Ele via a oferta financeira não como uma doação para manter uma instituição, mas como um pacto de aliança onde o doador acionava uma lei de retorno multiplicada. Isso gerou críticas ferozes, mas os resultados eram incontestáveis na vida daqueles que aplicavam o princípio. Ele provou que a prosperidade e a saúde caminham juntas sob a mesma unção de provisão. Ele não aceitava um Deus que curava a alma, mas deixava o corpo apodrecer ou a conta bancária vazia. Para ele, o evangelho era pleno, ou não era evangelho. Ele construiu a Oral Roberts University, ORU, e o City of Faith, não para criar monumentos ao seu nome, mas para provar que a unção de cura poderia e deveria ser fundida com o conhecimento acadêmico e a medicina de ponta. A unção nas mãos de Oral Roberts tornou-se tão densa que ele não precisava mais de longos períodos de persuasão. Durante suas cruzadas, ele operava em um estado de exaustão física que, ironicamente, liberava ainda mais poder. Houve casos documentados, como o do menino Gary Pridmore, curado de uma deformidade óssea incurável, que mostravam que a corrente elétrica que Roberts sentia na mão direita era uma força criativa real. Ele descrevia que, ao tocar alguém, ele sentia a virtude de Deus saindo dele, exatamente como a mulher do fluxo de sangue sentiu ao tocar as vestes de Jesus. Ele estabeleceu o conceito de praying through, que traduzido é orar até atravessar. Para Oral, não se parava de orar até que a névoa da dúvida fosse completamente dissipada e uma certeza de ferro tomasse conta do espírito. Ele não aceitava orações de tentativa. Ele entrava no mundo espiritual para buscar o resultado e não saía de lá de mãos vazias. Ele transformou a oração de um lamento em uma ordem de comando, ensinando a uma geração inteira que a autoridade do crente é absoluta, quando fundamentada na palavra. Essa fase de expansão tecnológica e teológica consolidou Oral Roberts como o arquiteto do evangelismo moderno. Ele provou que a unção é adaptável e que o Espírito Santo utiliza qualquer veículo disponível para manifestar o poder. Ele quebrou o monopólio da unção que parecia pertencer apenas aos iluminados e entregou as ferramentas de ativação nas mãos do povo através da televisão. Ele ensinou que o milagre não depende da distância do pregador, mas da qualidade da conexão e da força da expectativa de quem recebe. Roberts foi o primeiro a entender que a imagem e o som poderiam ser transportadores de glória, e essa visão pavimentou o caminho para todos os ministérios globais que vieram depois. Ele não estava apenas pregando sobre um Deus que curava no passado. Ele estava demonstrando, ao vivo e a cores para milhões de lares, que a unção é uma carga presente, disponível e ativável para qualquer um que tivesse a coragem de estabelecer o seu próprio ponto de contato e esperar pelo extraordinário naquele exato momento. Para entender a estatura de um general de Deus, você não pode olhar apenas para os seus momentos de glória sobre os palcos iluminados ou as multidões em êxtase nas tendas de lona. Você precisa olhar para como ele se mantém de pé quando o mundo invisível decide contra-atacar com fúria total. A terceira e última fase da vida de Oral Roberts foi o teste de fogo definitivo da sua teologia do Deus bom. Ele ensinou ao mundo que a unção era uma carga elétrica de vitória,
mas a vida exigiu que ele provasse se essa mesma carga era capaz de sustentar um homem atravessando o vale da sombra da morte. O ministério de Orwell não foi poupado de tragédias que teriam aniquilado a fé de qualquer religioso teórico. Em 1977, ele enfrentou o peso esmagador de perder sua filha Rebecca em um acidente de avião. Poucos anos depois, em 1982, o golpe foi ainda mais profundo. Seu filho Ronnie, após uma batalha excruciante contra o vício, tirou a própria vida. O homem que esvaziava hospitais e via pernas crescerem diante de seus olhos, teve que enterrar seus próprios filhos. Foi nesse cenário de dor que o segredo da sua resiliência espiritual foi revelado. A unção não é apenas para curar os outros, é a blindagem que impede que a sua alma seja consumida pelo desespero. Ele não retrocedeu. Mesmo sob o fogo cruzado de críticas e perdas pessoais, Oral Roberts continuou a expandir as fronteiras do reino. Ele fundou a Oral Roberts University, ORU, e o ousado complexo médico City of Faith, uma estrutura colossal que visava unir, pela primeira vez na história moderna, a oração fervorosa com a ciência médica de ponta. Roberts entendia que a cura divina e a medicina não eram inimigas, mas dois fluxos do mesmo Deus para restaurar a humanidade. No entanto, o seu método de captação de recursos para manter essas visões gigantescas o colocou no centro de uma das maiores polêmicas da história cristã. Em 1987, ele declarou que Deus o levaria para casa se ele não arrecadasse 8 milhões de dólares para bolsas de estudo missionárias. Para o mundo secular e para a igreja morna, isso soou como loucura ou manipulação. Para Orwell, era apenas o nível extremo da fé semente e da obediência radical a uma instrução que ele acreditava ter recebido no secreto. Ele sobreviveu ao escárnio público porque a sua validação não vinha dos jornais, mas do calor que ele ainda sentia na mão direita e dos milhares de estudantes que ele treinou para levar o fogo do avivamento às nações. O conceito de praying through, orar até atravessar, foi o que o manteve vivo até 91 anos. Ele não orava para tentar convencer Deus. Ele orava até que a sua própria mente fosse totalmente renovada pela certeza da vitória. Ele ensinava que a dúvida é um isolante espiritual que interrompe o fluxo da corrente e que a única forma de removê-la é através da disciplina violenta da oração em línguas e da meditação na palavra, de joelhos, assim como ele fizera em 1947. Ele deixou um legado que moldou praticamente todos os movimentos de cura e prosperidade que conhecemos hoje. Ele democratizou o acesso ao sobrenatural através da mídia e provou que a tecnologia era um altar legítimo para a manifestação da glória de Deus. Ele tirou a cura divina dos guetos da religiosidade fanática e a colocou no centro do debate global, forçando o mundo a reconhecer que Jesus Cristo continua a ser o mesmo ontem, hoje e eternamente. A transição final de Oral Roberts, em 15 de dezembro de 2009, foi o fechamento perfeito de um ciclo de fé inabalável. Mesmo debilitado fisicamente no hospital, ele não permitiu que a atmosfera de morte dominasse o ambiente. Relatos de quem estava presente afirmam que pouco antes de partir, ele foi ouvido cantarolando a frase que foi o selo de sua vida: "Algo bom vai acontecer comigo hoje." Ele não estava morrendo, ele só estava trocando de dimensão para encontrar o Deus bom que o resgatou de um colchão de tuberculose 70 décadas antes. Ele morreu como viveu, esperando o próximo milagre. O seu corpo físico descansou, mas a carga espiritual que ele ativou continua a ressoar em cada cura manifestada por mãos que aprenderam a importância do ponto de contato. Ele provou que a gagueira pode ser transformada em uma voz para as nações e que a pobreza pode ser o solo fértil para a construção de impérios espirituais. A mensagem final de Oral Roberts para a sua geração e para as que virão é que o poder de Deus não é um mistério guardado a 7 chaves para uma elite. É uma lei disponível para quem decide acreditar contra a esperança. Ele deixou claro que o segredo da unção extraordinária não é um golpe de sorte, mas o resultado de uma vida que decidiu ler a Bíblia de joelhos, agir com expectativa agressiva e nunca aceitar um não das circunstâncias.